Olá, se a ideia de fazer dieta já te deixou com um sentimento de frustração, essa análise de hoje foi feita pensando nisso. A gente vai desvendar por que aquela abordagem mais tradicional, super rígida, quase sempre dá errado. E o mais importante, como a gente pode construir uma relação bem mais saudável e que dura, sabe, com a comida. Essa sensação é familiar para muita gente, né? Aquele ciclo. Começa com toda a motivação do mundo, segue regras super estritas e, de repente, parece que tudo desmoronou. Mas e se o problema não for a falta de força de vontade? E se o problema for, na verdade, a própria dieta? Então vamos olhar para isso mais de perto. A ciência mostra um padrão bem claro. É um verdadeiro círculo vicioso. Dietas que são muito rígidas, em vez de ajudar, acabam gerando uma obsessão maior por comida, mais episódios de compulsão e, o que é mais irônico, menos perda de peso no longo prazo. É um ciclo que explica direitinho aquele sentimento de frustração que tanta gente sente. Então, aqui está o nosso mapa para hoje. Vamos começar entendendo esse tal de paradoxo da dieta, depois a gente apresenta uma nova filosofia, vê como aplicar isso na prática, entende a alimentação como uma habilidade a ser aprendida e, por fim, a gente redefine o que realmente significa ter uma dieta saudável. Bora para a primeira parte, então. O paradoxo é exatamente este. Quanto mais rígidas as regras e melhores as nossas intenções, piores parecem ser os resultados lá na frente. Vamos tentar entender a psicologia por trás disso. E olha que interessante essa citação da Sophie Derham. Ela usa um termo forte, terrorismo nutricional. Essa ideia de que certos alimentos são os vilões, que precisam ser evitados a qualquer custo. Isso acaba criando uma relação de medo com a comida, que é exatamente o oposto do que a gente busca numa abordagem saudável e que se sustente, né? Ok, já entendemos o problema. Agora, vamos virar a chave e focar na solução. Chegou a hora de apresentar uma nova filosofia, uma estrutura que permite pensar em nutrição de um jeito muito mais eficaz e, olha, bem menos estressante. E a base dessa nova filosofia é a famosa pirâmide de prioridades nutricionais, um modelo que foi popularizado pelo Dr. Eric Helms. Essa pirâmide vai ajudar a gente a colocar os pingos nos is e entender o que realmente importa quando o assunto é nutrição. E aqui, gente, tá o pulo do gato. A base de tudo, o fator mais importante de todos, é a adesão e o balanço energético. Ou seja, de forma bem simples, é a relação entre as calorias que a gente consome e as que a gente gasta. Porque, pensa bem, de que adianta ter um plano perfeito no papel se ele é impossível de seguir na vida real? A sustentabilidade e o controle geral de calorias? Esse é o verdadeiro alicerce. Subindo um degrau na pirâmide, a gente chega nos macronutrientes. Depois que o balanço de calorias está resolvido, aí sim o equilíbrio entre proteína, carboidrato e gordura vira a próxima prioridade. É isso que vai influenciar na saciedade, na performance, na composição corporal. Em seguida, vêm os micronutrientes, vitaminas, minerais. Eles são, claro, absolutamente essenciais para a saúde. A boa notícia é que, quando a gente foca em uma dieta rica em comida de verdade, variada, para bater as metas de macros e calorias, a ingestão de micros geralmente se resolve sozinha. E lá no topo, bem no topo mesmo, ficam os detalhes. Coisas como o horário das refeições, suplementação. Muita gente se perde nisso, né? Mas a pirâmide mostra que esses são os ajustes finos, as otimizações, que só vão fazer alguma diferença de verdade quando toda a base já estiver bem sólida. E essa tabela aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. A dieta rígida funciona no modo tudo ou nada, regras que não podem ser quebradas. Um deslize é visto como um fracasso total. Já a dieta flexível, não. Ela trabalha com prioridades e com margens de erro. Um dia que não sai como planejado não é um desastre, é só mais um dado para a gente considerar, ajustar a rota e continuar. Certo, a filosofia é ótima, mas como é que isso funciona no dia a dia? Vamos agora para a parte prática, para transformar esses conceitos em ações que a gente pode tomar. Existe um sistema muito legal de 3 níveis. Pensa nisso como se fossem níveis de vitória. A opção ouro é acertar as metas de macros. Ah, não deu? Sem problemas. A opção prata é focar na meta de proteína e ficar ali perto do total de calorias. E a opção bronze, que olha, ainda é uma vitória, é simplesmente focar no total de calorias do dia. Isso tira completamente aquela pressão do tudo ou nada. Isso tudo nos leva a um ponto que é fundamental. Essa capacidade de navegar com flexibilidade se chama autorregulação. E o mais importante de tudo, isso não é um dom, um talento que a pessoa nasce com ele. É uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida com a prática. A ciência confirma isso.
Estudos mostram que quando as pessoas são ensinadas, treinadas em estratégias de autorregulação, elas têm muito mais sucesso nos seus objetivos. Isso é uma mudança de mentalidade gigantesca. É parar de seguir regras externas e começar a desenvolver uma competência interna. E essa habilidade se apoia em 3 pilares. O primeiro é o conhecimento, que é basicamente entender aquela pirâmide que a gente viu. O segundo é a consciência corporal, aprender a ouvir os sinais do seu corpo. Fome de verdade, saciedade, níveis de energia. E o terceiro pilar é a inteligência emocional, para não deixar que um dia ruim acabe ditando todas as suas escolhas alimentares. Então, para a gente fechar, vamos ampliar um pouco a nossa definição do que é uma dieta de sucesso. Porque não se trata só de bater números de macronutrientes, mas sim de construir algo muito maior e mais duradouro. Essa imagem aqui captura perfeitamente a essência da coisa. Uma dieta que é saudável de verdade é aquela que se encaixa na sua vida. É prazerosa, é flexível para ser mantida em diferentes momentos, em eventos sociais e, acima de tudo, é sustentável para a vida toda, não só por algumas semanas. E essa citação resume tudo. A personalização é a chave. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. O objetivo final é encontrar um padrão alimentar que te faça bem, que seja prazeroso e que possa ser mantido pela vida inteira. Para terminar, fica essa reflexão. E se a solução para aquela frustração toda do começo não foi encontrar a dieta mágica, mas sim construir uma habilidade para a vida? Talvez a verdadeira liberdade alimentar não esteja no plano perfeito, mas na nossa capacidade de criar e adaptar o nosso próprio caminho. Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.